esse é o desafio que a gente tenta fazer aqui hoje, um pouquinho de vir contar e partilhar um pouquinho dessa experiência que a gente traz no Movimento pelos Direitos da Criança e do Adolescente, nesse projeto chamado Novos Horizontes, né? E pensando um pouco de como é que a gente vai estar contando essa história, a gente pensa, bom, nada melhor que passar no processo que a gente trabalha com uma gurizada na instituição. E me vem uma pergunta sempre quando eu me proponho a trabalhar com a aprendizagem, quando a gente se desafia a trabalhar com eles, surgem algumas perguntas, né? E a gente vim hoje partilhar com vocês um pouco desse segredo, ou melhor, né? Partilhar um pouco das reflexões que a gente foi fazendo ao longo dos anos. Vamos tentar pensar junto um pouquinho assim, ó. Por que às vezes aprender parece ser tão difícil? Por que para a maioria das crianças, muitas vezes, aprender é sinônimo de dificuldade, de chatice, de algo pesado, que não serve para nada, que é chato? Pô, eu poderia estar brincando, conversando, tem que estar indo na escola para aprender. Eu ouvi um relato esses dias que, bom, se tirasse as aulas, a escola seria uma maravilha. Mas como pensar esse outro processo, né? E eu me pergunto, tem que ser chato assim mesmo? Juntar o B com A, o D com E, o C com A, o B com O. Qual lógica é essa que a gente tem que decorar, para logo depois, a sequência, esquecer. O Rubem Alves disse que o vestibular é um excelente instrumento para a gente decorar um monte de coisa que logo depois dele vai ter que esquecer porque não vai servir para mais nada. Mas qual o sentido disso, né? É um pouco disso que a gente se pergunta. E se ao invés de juntar e decorar essas letras, a gente se desafiasse a tentar juntar boniteza com alegria, aprendizagem com encantamento, direito com responsabilidade, saberes com autonomia? E foi nessas perguntas que a gente foi pensando, né, que para isso era preciso descobrir novos horizontes e tentar fazer acontecer o nosso desejo e o nosso sonho se transformar em realidade e se concretizar em projeto, em dia a dia, né? E esse projeto agora vem acontecendo em um espaço acolhedor, chamado de Movimento pelos Direitos da Criança e Adolescente, muito conhecido por MDCA. Um movimento que já nasceu há 23 anos, que a gente brinca que é filho legítimo de um grupo de professoras aposentadas, que saíram do muro da escola e foram buscar o morro. E lá no morro encontraram um barraco velho, abandonado, pendurado no morro, pedindo socorro. Nele o telhado não era de zinco, mas com certeza as estrelas iam brincar no chão com a luz do luar, nos buracos daquelas telhas, né? E essa história de muitas lutas pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente, hoje acontece um pouco em outro espaço. Saiu daquele barracão, uma casa é outra, desceu um pouquinho o morro, no mesmo, próximo ainda, uma casa não tão nova, cheia de puxadinho, porque conforme vai crescendo é que nem a família brasileira, vai fazendo puxadinho para acolher um projeto, acolher um pouco mais de um grupo, e ali foi se constituindo com a gurizada das comunidades da periferia do bairro Partenon, bairro que se localiza aqui em Porto Alegre, ali, ó, na saída, quase quem vai para Viamão. Esse sonho foi se concretizando. E nesse cantinho é que a gente foi redescobrindo o que vale ali mesmo é a relação entre os sujeitos. E vamos descobrindo juntos que é preciso desvelar, conhecer, aprender com prazer e envolvimento. Por que compreender e interpretar textos?
não fazem sentido com a vida. Porque não compreender o texto no seu contexto e, a partir daí, redescobrir, refletir, problematizar, construir, conviver e interagir numa ciranda intensa da vida, transformar a si mesmo e ao mundo. E em nosso projeto, a criança, o adolescente, a família, a escola, estão juntos conosco para aprender e ensinar a fazer tudo isso acontecer. E a descobrir cada dia, no cotidiano, como isso vai acontecendo, né? E sendo assim, de que forma trilhar esse caminho? Esse caminho ele se faz pela caminhada. E é numa caminhada de uma pedagogia específica, assim, uma pedagogia dos direitos. E essa pedagogia dos direitos ela se torna a realidade da nossa vida. Não basta acreditar que a criança, que o adolescente... Não basta simplesmente acreditar e dar voz para ele só. Nós temos que lutar por seus direitos, pela consolidação dos seus direitos. Ou melhor, temos que não lutar para eles, mas lutar com eles. Despertar protagonismo, ajudar na construção de sua autonomia, para que sejam realmente protagonistas da sua história e protagonistas na sociedade. E é justamente nessa pedagogia que acontece um belo encontro entre direitos e responsabilidades. Esses dois conceitos, as duas palavras que há muito tempo foram violentamente separadas, direito e responsabilidade, nessa trilha, nessa caminhada, volta a se encontrar, juntinho, ombro a ombro, como irmãos siameses. E se tornam realidade. Caminhando na trilha desses direitos, o menino, a menina, vão descobrindo e redescobrindo, passo após passo, a beleza desse caminhar. Não se importando com a partida, nem somente com a chegada, mas vivenciando esse caminho e percorrendo essas trilhas. Caminho esse que os convida, que os chama, que os convoca a um compromisso, uma responsabilidade. E uma responsabilidade aqui é sinônimo de autonomia, sinônimo de protagonismo, em também ser responsáveis na efetivação de seus direitos, de serem responsáveis e comprometidos na efetivação do direito do seu colega, de seu vizinho, de seus pais também, ser protagonista nessa sociedade e tentar mudar aquilo que faz com que eles simplesmente decorem que a vida é assim mesmo e não vale a pena lutar. E acreditar que é possível sim transformar. E é nessa caminhada que encontramos algumas pedras também, porque a vida é feita disso. Encontramos pedras nesse caminho, mas também encontramos muitas flores, algumas com espinhos, outras com um belo perfume, que nos contagia nessa trilha. E com essas pedras e flores nós somos desafiados. Ou melhor, nós ousamos a construir belos jardins, a se propor esse desafio de replantar as sementes que aqui a gente partilhou um pouco também, de reconstruir e de construir juntos esses jardins que a cada dia vão brotando novos e belos horizontes, tramando coletivamente novas formas de compartilhar saberes, tecendo cada vez mais essa rede de cidadania, tão falada aqui já, né? E é no toque do tambor que a gente vai fortalecendo a nossa identidade, no batuque. É numa roda de capoeira que a gente vai vivenciando a beleza da cultura da paz. E é justamente brincando que a gente vai se desafiando a aprender. É jogando que a gente aprende a respeitar as diferenças. É ouvindo e lendo histórias que conhecemos nosso passado, que reelaboramos nosso passado e vamos tentando vivenciar e projetar nosso futuro. Virtualmente, a gente aprende a conhecer outros lugares, outros continentes, mergulhar no oceano, brincar com as baleias, com os golfinhos,
virtualmente, na leitura, no computador, a gente aprende a viajar para um mundo que muitas vezes parece ser tão distante, mas que, se a gente abre nossa mente, está dentro de nós também. E a gente vai construindo e se desafiando a querer buscar cada vez mais ele. E com o tempo, aprendemos a não querer alcançar uma paz, uma cultura da paz um dia, mas a percorrer esses caminhos que são feitos de paz. Justiça e paz, neste caminho, voltam a se encontrar também, assim como direitos e responsabilidades. E dessa união surge uma dança que vai embalando o mais profundo do nosso ser. Com o tempo, fomos aprendendo também que a gente não está sozinho com a gurizada nesse trabalho. Não é só eu, educador, coordenador, educando, que se encontram. Mas a gente descobriu e conheceu muitas Marias, muitas mulheres, muitas famílias que foram a cada estação se juntando. E aos poucos foram aprendendo e ensinando novas formas e novos olhares. Em cada reunião, em cada encontro com esse grupo de famílias, esse espaço foi se tornando vivo, um espaço vivo de aprendizagem e de partilha. Entre nós, as famílias vão constituindo, tecendo esses novos saberes. E é com essa troca que vai se tecendo essa rede, escola, família, instituição, educando, tecendo saberes e reconstruindo novos conhecimentos. E é justamente com essa dança gostosa que a gente segue buscando cada vez mais novos horizontes. Essas palavras vão se transformando em música, que seguem alegrando nossas histórias e nos aproximam há anos e décadas. E, acima de tudo, vão nos desafiando a percorrer cada vez mais esse caminho de alegrias e utopias. E vai nos desafiando também, esses olhares, esses sorrisos, a ir tramando conhecimento com diferentes pedaços, com diferentes cores, com diferentes sorrisos, com diferentes olhares. Fomos compondo um mosaico de possibilidades que mostra o quanto aprender é gostoso, é libertador. E nessa colcha de retalhos, de sorrisos, de olhares, a gente vai tecendo esse caminhar. E vai aprendendo que, às vezes, a gente avança 5 passos, por causa de um contratempo, precisa recuar mais uns 2, 3, às vezes até mais que 5. Mas esse recuar não é de se amedrontar, mas é de tomar coragem de avançar cada vez mais. E buscar esse horizonte. E esses novos horizontes vão nos desafiando, porque quando nós chegamos aonde a gente achava que ele estava, ele já avançou mais 5, mais 10, mais 1 quilômetro. E esse caminhar que se faz na trilha, e é esse redescobrir que nos aproxima cada vez mais desse educando. E é tecendo essa rede, família, instituição, educando, educador, que a gente vai descobrindo o como é gostoso percorrer, às vezes de pé descalço, sentindo muito mais a dor do chão, o calor, sentindo o barro, às vezes com calçado para proteger um pouco mais, às vezes correndo, às vezes caminhando devagar, que a gente vai buscando esse rumo, esse horizonte que se confunde e se mescla com novas utopias e novos sonhos. E é um pouco dessas alegrias que a gente veio hoje partilhar um pouquinho aqui. Obrigado.